Olá a todos, meu nome é Renato. Eu sou Maria José. Nós somos da Igreja de São Paulo e cuidamos da região leste e também ajudamos a cuidar da região ABCD em São Paulo. Queridos hermanos que hablan en español, nosotros vamos a predicar en portugués, pero despacio para que todos puedan compreender. Você já deve ter escutado alguma vez sobre liderança central. Mas talvez você ainda não entenda profundamente qual a importância de uma liderança central na igreja. A mesma importância que nós vemos na palavra de Deus quando nós vemos exemplos de liderança central. Por isso o título da aula é Os Efeitos da Liderança Central. E a escritura que nós vamos ler está em Atos capítulo 16, do versículo 4 ao 5. Atos 16, do 4 ao 5, que diz o seguinte: mas nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Amém? Cresciam em número cada dia e também eram fortalecidas na fé. Primeiro eu vou explicar um pouquinho o contexto, depois minha esposa vai compartilhar um exemplo. Mas o contexto aqui é o seguinte: em Atos 15, um capítulo antes desse, houve um concílio, houve uma reunião entre presbíteros e também evangelistas. Por que eles fizeram uma reunião em Jerusalém, que era a igreja mãe na época? Porque começaram a ter problemas nas igrejas que estavam fora da Judéia. Quais eram os problemas? Gentios começaram a ser batizados. Em Atos 10, não sei se você se lembra, mas a igreja, o reino de Deus, já chegou para os gentios. Quem eram os gentios? Eram todos aqueles que não faziam parte, que não eram o povo judeu. Então, por eles terem sido batizados, estarem sendo batizados, o que acabava acontecendo? Eles não estavam de acordo com os costumes, nem conheciam os costumes, as observâncias das leis dos judeus. Então, qual era a questão? A questão é, será que eles precisavam estar debaixo da lei? Será que eles precisariam absorver os costumes judeus? Então, essa era a questão. Então, em Atos 15, fizeram um concílio e lá tomaram algumas decisões, amém? E quem deu a última palavra, por incrível que pareça, foi o irmão de Jesus, que estava vivo naquela época, Tiago. Ele deu a palavra final e ali o grupo de presbíteros e evangelistas tomou algumas decisões. E depois de terem tomado essas decisões, dessa liderança central, o que acabou acontecendo é que eles foram e viajaram para as igrejas, principalmente lá onde os gentios estavam. E nessas viagens eles transmitiam, como nós vemos aqui no versículo 4 do capítulo 16, transmitiam aquilo que foi decidido. Então esse era o contexto e Maria José, minha querida e amada esposa, ela vai compartilhar com vocês algo pessoal da infância dela e nós aí vamos tirar um exemplo. Amém! Muito bom estar com todos vocês nessa conferência global, então isso é muito, muito poderoso, né? E pensar que nós estamos aqui com nossos irmãos da Colômbia, do Peru, do México, do Chile, de todo o Brasil, né? De Campinas, Rio de Janeiro. Que incrível, que poderoso! Então, irmãos, é muito bom poder falar da palavra de Deus e praticar o que está nela. Então, isso para nós é muito incrível e por isso nós estamos aqui nessa conferência, porque temos obedecido a palavra de Deus. Isso é muito poderoso. E eu quero compartilhar algo que aconteceu quando eu era criança, né, para cada um de vocês. Eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos e na minha casa tinha uma bicicleta. Só que essa bicicleta estava sem freio. E meu pai já havia falado que não era para usar a bicicleta até que ela fosse consertada. Mas eu, um dia, peguei a bicicleta e saí. E pensei, vou dar só uma voltinha, vai ser rápido. Só que eu fui muito longe, muito longe. E de repente, eu estava numa ladeira. E a bicicleta sem freio.
eu tinha que escolher, ou eu ia cair num monte de entulhos de construção, pedra, areia, ou eu ia em direção a uma carroça que estava cheia de folhagens. Eu fui em direção à carroça. Tinha um senhor empurrando uma carroça e eu fui cair com tudo em cima das folhagens. Enquanto eu estava indo, eu pensei, uau, eu não deveria ter desobedecido meu pai. E com certeza, a liderança do meu pai na minha família foi muito importante para cada um de nós. Para mim, para os meus irmãos e também para minha mãe. Então, mas às vezes eu desobedecia. Uau! É verdade, que criança já não desobedeceu os pais, não é verdade? Mas uma coisa interessante é o seguinte, na família da Maria José, tinha lá o seu José e a Dona Maria. Maria José, seu José, Dona Maria, que eram os pais da Maria José. E Maria José eles são em oito pessoas. Maria José tem 7 irmãos. E algo interessante é o seguinte, porque imagina só, se cada um dos irmãos decidissem por eles mesmos o que era necessário, o que eles precisariam fazer. Imagina se eles decidissem por eles mesmos a conduta que eles precisavam ter desde crianças. Provavelmente eles correriam muito risco de vida, né? Uma vez que Maria José desobedeceu os pais, ela correu risco de vida, quase morreu. Interessante isso. Então a liderança central da família, normalmente das famílias, é o pai e a mãe. E por serem liderança central, eles dão instruções porque de acordo com aquilo que eles pensam que é correto. Não é verdade? Por isso que a família funciona. Amém? Família funciona. Sim. E também a igreja é comparada a uma família. E por sermos a família de Deus, também precisamos de uma liderança central. Quem que é o líder supremo? Jesus Cristo, amém? Ele deu a vida pela igreja, mas ele instituiu e deixou para cada um de nós pessoas para terem responsabilidades e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala de liderança central, que é muito importante para que a igreja seja fortalecida e também cresça. Da mesma forma na igreja, nós precisamos de ter uma liderança central para estarmos unidos. Se cada um for autônomo e pensar do seu jeito, da sua forma, criar sua própria teologia, a sua própria ideologia de como devem ser as coisas, a igreja não cresce, a igreja não avança. O reino de Deus é para ser avançado, para nós avançarmos o reino e ajudarmos as pessoas a conhecerem a Jesus. Então, por isso nós precisamos de uma liderança central. Só que esse mundo está repleto de divisões entre as igrejas. Esse mundo está repleto de maus exemplos nessa área. Por quê? Porque as pessoas, por natureza, elas são o quê? Autônomas. E olha só o que aconteceu aqui em Atos 15, eles tomaram a decisão e todos foram fiéis à decisão que os apóstolos tomaram. Por isso que nós vemos na igreja de Atos um grande exemplo de como nós devemos ser. Daquilo que nós precisamos fazer. Nós vemos uma igreja que cresce em número, nós vemos uma igreja que expande territorialmente, nós vemos uma igreja em que as pessoas eram, por meio do discipulado, por meio do ensinamento, ensinadas, fortalecidas. Por quê? Porque existia uma liderança central. Infelizmente, igrejas que não têm liderança central e são autônomas, são igrejas que normalmente são diferentes em cada local, em cada país. E o problema é que se uma igreja não tem uma liderança central, os discípulos também vão ser autônomos. Os discípulos também sendo autônomos, o que acaba acontecendo é que esses discípulos não vão produzir os frutos que a Bíblia fala que nós devemos produzir. Tanto o fruto do Espírito, quanto também os frutos que é a nossa reprodução, que é a multiplicação dos discípulos. Isso é incrível por quê? Por que a igreja cresce tanto? Por que nós somos conhecidos por uma igreja que cresce, discípulos, fazendo discípulos? Por que será? Uma das coisas é porque nós temos uma liderança central e Deus abençoa isso. Amém? Maria José quer falar mais um pouquinho? Sim, o crescimento saudável de uma igreja, né? Então, isso é muito importante. Pensar que nós podemos crescer de maneira saudável, nos fortalecer na fé, unidos, né? E sim, temos que ter líderes. Líderes ajudam muito. Na verdade, sem líderes o povo perece, não tem como.
Então a gente precisa. E Deus levanta os líderes. Eu tenho muita convicção disso. De que Deus levanta os líderes e que o nosso crescimento é saudável também por causa disso, né? E esses líderes obedecem a quem? A Jesus, como nós. A diferença é que eles têm uma responsabilidade maior, né? De guiar esse povo. Então, Deus sempre levantou líderes em toda a história da humanidade. Deus levantou líderes. Então, entender o conceito de liderança central nos ajuda a entender o plano de Deus para a igreja dele, né? Então, eu quero encorajar, né, a cada um a entender esse conceito e apreciar, porque isso é amor de Deus por nós. Eu, particularmente, sou muito grato pelos nossos líderes na igreja. Normalmente, pessoas têm um pouco de receio em expressar sua gratidão pela liderança porque pensam assim, nós temos que dar glórias a Deus, nós temos que honrar o nome de Deus. Mas sabe, temos que falar de pessoas também, porque a Bíblia ensina a darmos honra a pessoas fiéis, a pessoas que nos conduzem. Se você abrir lá em Romanos capítulo 16, você vai ver lá uma lista de pessoas que Paulo levanta. Não é errado falar nomes de pessoas. Errado, sim, é tirar a glória de Deus. A glória sempre vai ser de Deus. Mas isso não impede eu de ser grato também às pessoas. E especificamente, Maria José e eu somos muito gratos a Raul e Linda, sim, que dão o coração aqui em São Paulo. Sim. Uau, eu vejo a intensidade deles, o amor deles a Deus. E eu quero aproveitar para expressar o meu amor para o Raul e Linda. Muito obrigado por vocês. E também a liderança do nosso movimento, Keep Helena. Sim. Que tem também dado coração a intensidade deles na palavra de Deus. Uau, isso nos inspira muito, né? Ver a liderança e ver uma liderança unida e ver as pessoas unidas no propósito de fazermos discípulos. Esse é o segredo da igreja crescer. E por falar em crescimento, queria falar um pouquinho aqui da região leste, amém? Deus tem sido assim incrível aqui na região leste. Nós começamos a região leste com 16 discípulos em 2013. 16 pessoas aqui na região leste. E Deus tem abençoado tanto, não só por termos uma liderança central, mas temos o comprometimento também como discípulos de fazermos a vontade de Deus, de sermos discípulos completamente comprometidos. E Deus tem multiplicado os discípulos aqui na região leste da Igreja de São Paulo, amém? E começamos o ano de 2020 com 106 discípulos, amém? E, para nossa surpresa, durante a quarentena, num momento tão improvável que nós nunca pensaríamos que iríamos conseguir batizar pessoas em quarentena, sim, pessoas têm sido batizadas na quarentena. E já chegamos, de janeiro até agora, a 130 discípulos da região leste. E também toda a Igreja de São Paulo está crescendo. Sim. Todo o movimento está crescendo para a honra e para a glória do nosso Deus. Como é bom poder ter uma liderança central, como é bom poder saber que Deus está nos abençoando pelo nosso coração, disposto a sermos comprometidos a eles. E a Deus sejam sempre dadas todas as glórias. Amém. Amém.